Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma reunião da Educação da Vida aqui no canal do YouTube. A você que já está conectado, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar mais uma vez conosco, participando dessa atividade promovida pela Superintendência das Atividades dos Educadores da Seiichi Onoye. Deixe para nós o seu like, e se você ainda não está inscrito no canal, faça a sua inscrição e ative o sinal de notificação. Assim, cada vez que nós publicarmos um vídeo novo aqui no canal do YouTube, você será notificado. Vamos também pedir para que você interaja conosco, escrevendo aí no chat de onde você está participando, né? Qual que é a sua profissão? Você é educador, não é educador? Deixa aí para nós os seus comentários, certo? Muito obrigado. Bem, no programa de hoje, nós teremos um bate-papo com o tema Ciclo de Estudos da Educação da Vida, estreite os laços com você e com o mundo. Nós teremos a participação dela, que é preletora em grau sênior, Fernanda Negrão Chaves Caielli. Olá! Olá, queridos amigos, preletor Luiz. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui hoje, de compartilharmos, né, a nossa experiência, o ensinamento. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, preletora Fernanda, por mais essa oportunidade, né, de conhecer um pouquinho mais o ensinamento da Seiichi Onoye. Bom, vamos então ao nosso tema, né? Conforme foi anunciado, nós vamos falar um pouquinho hoje do tema Ciclo de Estudos da Educação da Vida, estreite os laços com você e com o mundo. Bem, preletora Fernanda, acho que a gente poderia começar, né? Não sei qual é a sua programaçãozinha, né? Mas a gente poderia começar então fazendo essa pergunta, né? O que é o ciclo de estudos da educação da vida? Bom, o ciclo de estudos da educação da vida, acredito até que muitos amigos que nos acompanham, né, já conhecem, mas sempre temos amigos chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Então, nós vamos primeiro apresentar, né, o que é o ciclo de estudos da educação da vida, que carinhosamente a gente chama de CEV. Então, se você já ouviu CEV, o CEV, o CEV, carinhosamente, é o ciclo de estudos de educação da vida. É um curso, né, promovido pela Superintendência das Atividades dos Educadores, né, você mesmo, né, o diretor Luiz fala que é a menina dos nossos olhos, porque a gente tem essa relação, assim, afetiva, mas porque é um curso grandioso. Já vou... Em que sentido? No sentido de que
ele promove, né, um movimento praticamente educacional que vai promovendo a reeducação. A nossa reeducação, a educação, né, que a gente aplica nas crianças, nos jovens. Que educação é essa, né? Fundamentada de que só existe o bem, só existe Deus e o que vem de Deus. E assim a gente começa a fazer o uso correto do poder da palavra, né, na expressão desse bem, né, propagando esse princípio, então, de que todo homem é filho de Deus, possuidor de capacidade infinita. Essa capacidade está em potencial, né, está latente, e a gente precisa extrair essa capacidade, né? Então, o ciclo de estudos de educação da vida, que eu já vou começar a falar CEV, porque eu vou esquecer, porque é uma relação tão próxima, né? O CEV tem, então, essa finalidade, né, da que a gente conheça a fundo a educação da vida para que a gente aplique a educação da vida na nossa vida cotidiana, né? Nas nossas ações, nos nossos atos. Então, isso é o CEV e muito mais, né? Não sei se eu expliquei, mas ao longo da conversa, né, a gente vai esmiuçando um pouquinho mais. Sim, vamos detalhando um pouco mais. Perfeito, preletora Fernanda. Bom, então ficou claro que se trata de um curso, mas no próprio nome do curso, preletora, tem uma expressão aí que acho que daria para a gente explorar um pouco mais, que é a questão da educação da vida, né? Então, você deixou bem claro para a gente, né, que é um curso. Então, eu estou entendendo que vamos estudar no curso a educação da vida, né? Então, eu queria que você falasse aí para mim, para nós, né? Para que todos que estão nos acompanhando, a educação da vida, ela tem algum pilar? Se sim, quantos e quais são? Queria que você falasse um pouquinho para nós, preletora. Então, a educação da vida, a gente vai estudando ao longo do CEV, mas eu vou colocar aqui de maneira breve os 4 pilares que sustentam, né, esse olhar da educação e que se alicerça a educação da vida, né, a vida aqui no sentido mais amplo, a vida que habita dentro de cada um de nós. Então, o primeiro, e assim, né, Luiz, estou fazendo um parênteses, o mestre Masaharu Taniguchi sempre trouxe a educação da vida, a importância, né, desse educar com esse olhar, né, da presença da vida de Deus dentro de nós, desde a sua primeira publicação, na primeira revista, né, da Seicho Noye. Então, ele já vem falando. E nós temos vários livros, né, tratando sobre isso, que o sagrado mestre Masaharu Taniguchi fala da educação da vida. E já no prefácio, eu tinha fugido da palavra, no prefácio do livro A Pedagogia da Seicho Noye, já constam esses 4 pilares que vão nortear todo o estudo, né, do livro da Pedagogia da Seicho Noye, que é uma compilação da Verdade da Vida, volume 14, onde a gente fala, perdão, gente, eu já me sinto tão próxima dos livros, mas onde o sagrado mestre Masaharu Taniguchi fala, né, da Pedagogia da Seicho Noye, tem alguns trechos compilados do volume 25, do volume 30, então ali já no prefácio do livro A Pedagogia da Seicho Noye, já constam esses pilares que vão nortear todo esse estudo e, consequentemente, vai nortear o nosso estudo dentro do CEV. O primeiro pilar, então, vou citar conforme está no livro, e aqui a gente vai abrindo para o diálogo, né? O primeiro é o princípio, né, de que reconhece unicamente Deus e o que vem de Deus, e a imagem verdadeira, né? Constitui a pedagogia da Seicho Noye, a qual permite chegar à fonte da vida e ter a visão da vida e a visão de mundo alicerçadas na ideia de que nada existe verdadeiramente além do que é divino. Que lindo. Não é lindo?
Então, aqui ele já diz que, neste primeiro pilar, para a gente entender a educação, e aqui o professor Masaharu Taniguchi se refere, ele já diz que primeiro a gente tem que chegar nessa fonte da vida, né? Que visão de vida nós temos, que visão de mundo nós temos, em que se alicerça essa ideia, antes de se falar de educação. E a principal ideia é de que somos, né, vida de Deus. Então, esse é o primeiro pilar que sustenta aí a educação da vida. O segundo pilar, vou lendo aqui, a pedagogia da Seichonoye, ou a educação da vida, né, permite acreditar que toda criança possui em seu interior a natureza divina, a potencialidade infinita, e ensina a visualizá-la para extraí-la. É uma pedagogia que extrai a potencialidade com o poder da visualização, pois visualizar é concretizar. Olha que lindo. Então, aqui se refere à criança, gente, mas a criança, nós adultos, né, já fomos crianças. Então, a educação se aplica a todos nós. Essa potencialidade que está dentro de nós aqui, de maneira latente. Então, no primeiro, que ele diz, para extrair, primeiro precisa se visualizar. Quer dizer, eu preciso acreditar, eu preciso ver que ela está ali. Né, no sentido prático, vou fazer aqui um parênteses, Sim. Mas se a gente está com aluno, com filho, sobrinho, com pessoal, e olha, às vezes, uma habilidade, né, que a criança tem, e você fala, nossa, olha como ele tem jeito para isso, que criança criativa, que criança... a gente vai reconhecendo nele, nós estamos visualizando esse potencial. Só que aqui, muitas vezes, a gente, se não tiver prestando atenção, faz o inverso, né? Olha para tudo e fala, nossa, isso aqui não tem muito jeito para matemática, não. Ou a gente se sente dessa maneira, né? Nossa, isso eu não tenho. É porque, primeiro, a gente não reconheceu que isso está ali, não visualizou, né? Não empenhou, às vezes, esforço suficiente para que aquilo se manifeste. Então já começa aqui uma quebra, entre aspas, de paradigma com alguns conceitos que a gente traz, às vezes, ao longo da vida, né? Olha, se essa potencialidade está aí, eu tenho que buscá-la em algum lugar. Né? E isso que a educação da vida vai fazendo com a gente. Tudo bem? Posso para o terceiro? Perfeito, professora. Esse segundo também, quando você cita, né, esse segundo pilar, a gente lembra também daquele teste de Santo Tomé, né? Eu só acredito se eu ver. E a educação da vida, ela promove o exercício contrário, né, leitora? É isso? É isso. Primeiro a gente tem que crer, né? Para depois a gente ver o resultado. Perfeito. O terceiro pilar, então, na pedagogia da Seichonoye, na educação da vida, distingue-se claramente a essência do fenômeno e se visualiza unicamente a perfeição da essência, por pior que seja a aparência fenomênica. Portanto, é uma pedagogia que elimina as imperfeições, visualizando a essência, a imagem verdadeira. Então, quando a gente é profundo, né? O ensinamento é maravilhoso, né? Então, quando a gente distingue aquilo que é a essência, nossa. Quando a gente diz imagem verdadeira, talvez você esteja chegando agora, não se preocupe, né? Você vai estudar bastante, esteja com a gente no CEV, para apreender o que é essa imagem verdadeira, mas é a nossa essência de Deus que habita, é a vida de Deus que habita dentro de nós, né? Que, por ser vida de Deus, é perfeição absoluta. Então, quando ele diz, precisa se distinguir esta essência do fenômeno, o que é fenômeno? É aquilo que a gente está manifestando, que a gente está apresentando. Na psicologia a gente fala muito isso, gente. Guardadas as devidas proporções, mas quando a gente fala, não, ele não é assim, isso daí é um comportamento dele. Perfeito.
falam, a criança é levada. Não, ele está levado. Ele está irrequieto, ele está sendo mal criado nesse momento, mas ele não é. A psicologia até traz isso, mas não traz o conceito da essência que transcende aquilo, esse né? Então, o que é? É perfeição, é capacidade, é potencialidade, é aquilo que é a essência de Deus. E o que é fenômeno que eu separo é aquilo que está. Ele até pode estar naquele momento apresentando um comportamento assim. Então, à medida que a gente vai se apropriando, se conscientizando disso, começam também a mudar a nossa visão que a gente tem das pessoas, né? E dos nossos alunos, dos nossos filhos. Ele não é um mau aluno, ele não é. Ele está, talvez, naquele momento, com um determinado comportamento que a gente não gosta. Ele está, talvez, ele não atingiu da questão escolar, muitas vezes, uma nota que a gente gostaria. Ele não compreendeu, talvez, o conteúdo, mas ele não é, né? É um estado. Então, quando a gente, na educação, começa a separar uma coisa da outra, a gente brinca, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o comportamento se muda. O que não muda? Aquilo que é. Mas aqui eu não estou me referindo à personalidade, ao caráter, a gente está transcendendo isso também quando a gente afirma que o que é a essência, né? É a imagem verdadeira. Olha que profundo que é a educação da vida, gente. É muito lindo, né, Luiz? Dá para a gente ficar falando aqui horas com os amigos sobre isso, né? Verdade, Fê. Você sabe que um dos livros também que a gente estuda no ciclo, né, além do Pedagogia da Seiti-Noye, que é o livro Educação do Filho de Deus, volume 1 e 2, no primeiro capítulo do livro Educação do Filho de Deus, volume 1, o professor Keio Kanuma, ele fala que a maneira como você visualiza a criança faz toda a diferença, né? Então, até deixei um lembretezinho aí, né, para vocês que estão assistindo aí o programa pela primeira vez. A Fernanda citou o livro Pedagogia da Seiti-Noye, aliás, está citando, né, está utilizando, e eu citei o livro Educação do Filho de Deus, volume 1 e 2. Caso você queira adquirir os livros, esse e outros, né, acesse a livraria, né, www.livrariasni.org.br. Continuando, leitora Fernanda. Então, vamos lá. E o quarto e último pilar, não menos importante, porque todos se complementam, né? É que a educação da vida vivifica sempre o agora, visando a exteriorização da capacidade latente dos educandos. Então, vou repetir, gente. A educação da vida vivifica sempre o agora. Então, quando que a gente tem que fazer? Agora. Quando que tem que mudar? Agora. Nossa, às vezes a gente ouve muito, né, preletor? Ai, preletor, mas eu não conhecia antes, eu não sabia educação da vida, eu fiz tudo errado. Não, a gente ouve, gente. Não sei se você já assistiu, eu já até me senti assim, viu, gente? Confesso, eu tô falando que a gente ouve, mas também já senti assim. Porém, quando a gente apreende, mas quando que é a educação da vida? É a educação do agora. Então, se eu estou me conscientizando agora, quando é que eu vou passar a praticar a educação da vida? Agora. Né? Então, vivificar todo momento. Então, se você está tendo contato com o ensinamento, com a educação da vida, não perca tempo lamentando de não ter conhecido antes, né? Vamos nos conscientizar e vivenciar a educação da vida agora. Isso é um chamado, mas ao mesmo tempo, né, ele traz é libertador para a gente. Então, vamos lá. Vamos, não é? Então, vamos pôr a mão na massa, vamos rever os nossos conceitos, rever, né, às vezes a nossa visão que a gente tem acerca do outro e passar a aplicar a educação da vida.
Então, esses são os 4 pilares, né, preletor? Fantástico. Adorei você usar a palavra libertador, porque é isso mesmo, né? O CEV, o ciclo, ele vem para tirar essas amarras que a gente ainda tem, né? Então, perfeito. Muito obrigado, viu? Sua explicação ficou perfeita. Bom, A minha não, é do mestre, né, do sagrado mestre Masaharu Taniguchi, que nos traz isso. E aqui a gente teve essa preocupação de pontuar, mas muito corrido, então, assim, por isso que nós sugerimos, né, que leiam o livro, estudem, porque esse assunto vai se esmiuçando, né, ao longo, inclusive, reforçando, do ciclo de estudos de educação da vida. tá certo. Bom, preletora, eu acho que agora a gente pode aprofundar ainda um pouco mais o tema proposto aqui para esse nosso bate-papo. Então, a gente já entendeu que o ciclo de estudos é um curso, você trouxe detalhado bem o que o mestre pontua como educação da vida. Agora, eu queria entender um pouquinho mais, preletora, de que forma que, através do CEV, né, do Ciclo de Estudos da Educação da Vida, a gente vai conseguir estreitar esses laços, né, com a gente mesmo e com o mundo. Ah, perfeito. Luiz, eu vou abrir um parênteses aqui para a gente entrar nesse tema, propriamente no tema, Sim. falando um pouco dos componentes curriculares, para eu poder falar como que a gente estreita isso, né? Porque a gente, o ciclo de estudos de educação da vida, ele foi tão pensado, né? Tão elaborado, foi passando por ajustes para justamente promover esse estreitamento de laços com a gente mesmo, né? Esse olhar sobre si, esse olhar sobre o outro. Né? Ah, como você está falando isso, Fernanda? O Luiz, agora já estou chamando de Luiz, amigo Luiz, sabe, testemunha de que eu estou no ciclo de educação da vida desde que ele foi formado, que foi há 15 anos atrás, em 2007. Nossa. Estava lá eu na turma piloto, gente, sendo aluna do ciclo de estudos da educação da vida. Então, ele foi passando por esses ajustes para que justamente a gente fizesse esse estreitamento, né? Esse olhar para si, para poder olhar para o outro. E aí foi se estruturando em 3, vamos chamar de componentes curriculares, né? A gente no popular tem o hábito de falar 3 matérias, mas são 3 eixos, grandes eixos que a gente vai estudando. Então, já contei, né? A educação da vida, obviamente, ciclo da educação da vida. Vamos esmiuçar aqui, então, os conceitos da educação da vida. Já no primeiro pilar, como a gente falou, né? Ele é preciso entender a visão de homem, é preciso entender a visão de mundo, logo, é preciso entender em que se alicerça o ensinamento da Seichonoye, que alicerça essa visão de educação. Então, a gente tem um pilar que a gente estuda, né, o princípio da imagem verdadeira, que a gente estuda esses pilares doutrinários, filosóficos da Seichonoye. Bom, então estou falando de estudo. Nós estamos estudando aqui tudo que alicerça, nós estamos estudando a educação, e aí, como que eu estreito isso? Gente, tenho que levar isso para a vida cotidiana. O próprio sagrado mestre Masaharu Taniguchi, né, sempre afirmou que a Seichonoye é preciso viver essa religiosidade no cotidiano. Não poderia ser diferente com a educação da vida, né? Nós temos que vivenciar a educação da vida. Então, de que maneira que dentro do curso que isso acontece? No terceiro pilar, que são os projetos em educação da vida. Né? O que são esses projetos? Gente, às vezes o pessoal assusta por causa do nome, mas é a parte mais legal. Eu sou suspeita, gente, porque hoje eu dou aula, né, no CEV, fui de aluna para orientadora,
E eu sou responsável justamente desse componente curricular. Então, nada suspeito eu falar sobre ele. Mas se fosse ruim, não ficava tanto tempo, né, gente? São 15 anos e não é porque eu repeti de ano, não. Brincadeiras à parte, vamos lá. Então, nesse componente curricular do Projetos de Educação da Vida, é que permite, talvez, que promove a gente vivenciar aquilo que nós estamos estudando. Então, embora apareçam 3 eixos separados, eles se integram, né, à medida que a gente vai promover essa vivência. De que jeito? Então, a gente começa olhando para nós mesmos, porque eu tenho que perceber que visão de educação que eu trago, às vezes, arraigado dentro de mim, que eu tenho, às vezes, no meu subconsciente, quando eu trago, não, às vezes a gente pode pensar, não, eu tenho paciência com meus meninos, com as crianças, com os adolescentes, mas às vezes a gente não tem com a gente mesmo. Quando a gente é convidado para fazer uma atividade diferente, quando é convidado para fazer uma coisa que a gente não está acostumado a fazer, pode vir aquele sentimento e falar, não, eu não faço isso não, isso não é para mim. Vamos fazer atividades virtuais. Não vou não, eu não falo nesse negócio. Toda vez que vem um sentimento assim dentro de nós, é alguma questão inconsciente que está arraigado lá no nosso subconsciente, né? Verdade. E a gente às vezes não se dá conta. Então, à medida que a educação da vida fala, não, você tem potencialidade infinita que precisa ser extraído, toda vez que surge esse sentimento, e a gente fala, não, peraí, talvez eu não saiba ainda fazer porque eu nunca fiz, mas vamos aprender. Eu estou me dando a oportunidade de manifestar essa capacidade. E o mesmo eu faço em relação ao outro. Então, como que eu percebo isso em mim? Me conscientizando, né, da minha própria história. Então, a gente traz nesse projetos de educação da vida, no primeiro ano, nossa, esqueci de contar para o pessoal que o curso tem 3 anos. Eu ia falar isso só no final. Porque primeiro eu tenho que convencer que o negócio é bom. É bom. Viu, gente? É uma construção. E uma construção a gente não se faz do dia para a noite. Então, não é por acaso que o curso vem gradativamente sendo construído ao longo de 200 horas, 3 anos, nos moldes aí de um curso de extensão universitária. E tem essa construção. Só que nós estamos pensando na nossa própria desconstrução e reconstrução no sentido de se reeducar. Né? Então, a gente começa com um memorial de educação da vida, né, nos projetos. Esse memorial, o que é, gente? Eu vou contando as minhas memórias, eu vou escrevendo sobre as minhas memórias. Mas é só isso, professora? E quando a gente vai compartilhando, trocando, contando, a gente se permite enxergar com os olhos de hoje o que passou. Às vezes a gente se depara com sentimentos mais da criança, né, não resolvidos. Então aí entra às vezes a necessidade de se reconciliar com algum fato, com alguma pessoa, mas a gente também se integra com muitas coisas que a gente gosta, com as nossas próprias capacidades, com os nossos sonhos, né? Então eu quero trazer até aqui uma fala do professor Keio Kanuma, da Educação do do livro, né, Educação do Filho de Deus, do volume 2, como o preletor Luiz já citou e recomendou, que o preletor Kanuma fala assim para a gente, quando nós conseguimos analisar os fatos, né, de um plano elevado, percebemos que nenhuma experiência nesta vida é inútil. Nada acontece por acaso. Nossa alma se eleva através de experiências
e adquirimos a capacidade de salvar as pessoas que estão passando pelos mesmos sofrimentos que já vivenciamos. Olha que lindo e que profundo. Então, quando eu compartilho, vivencio a minha história, né, a gente vai se reconciliando com a nossa história. E às vezes a gente acha que é uma coisa insignificante, mas o outro escuta e fala, nossa, isso ela também passou por isso. Ela também brincava disso. Ela também foi uma pessoa assim. Então, isso vai fazendo, né, com que a gente se perceba como, olha, estamos juntos nessa jornada que é a vida, e possibilita que a gente se eduque, se reeduque, neste sentido de sentir a vida de Deus dentro de nós. Então esse é o grande ponto assim, de partida, né, Luiz, do CEV, fazer a gente ter esse olhar sobre nós. E como diz aqui o professor Kanuma, olha, aí possibilita, né, a capacidade de, aqui ele chama de salvar o outro. Mas, então vamos pensar como que eu estreito isso com o outro. A partir do meu autoconhecimento, né, da minha visão, eu lidei aqui, às vezes, com as minhas mazelas, né, lidei com as minhas memórias, reconectei com os meus sonhos, por que não? Com a minha vontade de querer ser útil para o próximo. Então, a gente passa aí nos projetos de educação da vida, no segundo e no terceiro ano, já desenvolvendo projetos. O que é esse desenvolver projeto? Nunca fiz projeto. Ai, gente, já fizeram um monte de projetos, só não deram nome e não escreveram no papel. Não é? É a ação que eu vou fazer em relação a uma ação pensada para resolver algum problema. Então, isso é um projeto. Então, se eu estou em problema, entre aspas, né? Se a gente está aqui falando de educação, mas eu não sou professor. Gente, mas eu estou aqui olhando aqui meu bairro, estou olhando lá minha janela, a gente estou olhando e estou vendo que a rua anda meio suja. O pessoal está jogando coisas no chão, não estão fazendo o descarte corretamente, e aqui tem coleta seletiva. Eu não posso pensar uma ação coletiva com o bairro para que isso não aconteça mais, por exemplo. Então, isso é um processo de educação da comunidade. Então, quando a gente fala, e como que isso mobiliza? Olha, quando mobiliza dentro de mim, e eu tenho vontade de ser útil, de fazer a diferença, de modificar o entorno, a minha casa, a comunidade, a minha sala de aula, a minha escola, o bairro, isso tudo é um processo de educação. Sim. Então, né, por isso que a gente fala que o CEV promove, né, esse estreitamento, porque à medida que eu vou despertando para essa visão da educação da vida que está dentro de todos nós, e eu quero ver uma sociedade melhor, então eu não posso ficar, né, sem ter uma ação, não é vivificar o agora. Então, o que eu posso fazer para contribuir? E isso, através dos projetos de educação da vida, a gente vai tirando aquilo que a gente estuda em teoria e passa a vivenciar no nosso cotidiano. Por isso que eu acho lindo, assim, sou muito fã desse curso e dessa mescla, né, dos componentes curriculares que vão promovendo essa transformação pessoal, esse aprimoramento que começa no pessoal, né, que vai trazendo para a gente a própria autoconfiança de sermos filhos de Deus. E aí a gente vai levando isso para o outro. Então a gente vai contribuindo, vai vivenciando a educação da vida. Então, eu acho não, né? Eu tenho certeza que é maravilhoso. E aí aproveito para convidar, né, a todos
que ainda não conhecem, que ainda não se deram essa oportunidade de estar com a gente no ciclo de estudos da educação da vida. Aonde que acontecem esses cursos? Nós temos mais de 50 localidades aqui pelo Brasil. A gente não posso dizer nem regionais, né? Porque tem regionais que realizam em mais de um núcleo, né, Luiz? Sim. Então, como é que você fica sabendo onde tem, como que faz? É presencial, é virtual? Tem as duas modalidades. Entrando neste e-mail que aparece aqui agora na tela e mandando e-mail para nós, cev@sni.org.br, que a gente vai te encaminhar, vai te dar mais informações, vai dizer aonde tem um pertinho de você, vai esclarecer todas as dúvidas. Daqui a pouco a gente fala isso de novo, mas anotem esse e-mail aí. Que ótimo. Professora Fernanda, eu queria aproveitar uma fala anterior sua, da escrita e do resgate, né, da história de vida, né? E eu queria compartilhar aqui com os amigos uma experiência que eu vivi solucionando um problema que eu tinha dentro de sala de aula, conhecendo uma parte da história de um aluno. Ah, Então, eu fui, durante 16 anos, professor alfabetizador das séries iniciais, e num determinado ano, eu recebi um aluno no segundo ano do Fundamental 1, e logo no início do ano, ali no comecinho de fevereiro, ele já me deu uma pista, assim, que ele ia ser um aluno que ia me trazer muitos problemas dentro da sala de aula, tanto que com um mês de aula, eu já pedi para a diretora que eu queria conversar com a mãe dele. E aí ela falou, professor, não vai dar não, ele não vive com a mãe. Não, não tem problema, pode ser o pai. Professor, também não vai dar não, porque ele não vive com o pai. Então com quem que esse menino vive? Ele vive com a avó. Eu falei, tá bom, pode ser a avó. E aí a avó, atendendo o chamado da escola, foi conversar comigo. E aí no dia que eu conversei com essa avó, eu comecei, vó, só tem um mês de aula, ele já fez isso, já bateu em não sei quem, já brigou não sei quem, ele me desafia o tempo inteiro, e fui falando, né? E essa senhora, Fernanda, de uma humildade, assim, muito quietinha, aí daqui a pouco ela virou e disse para mim assim, professor, eu posso pedir uma coisa para o senhor? Eu falei, gente, diante de tudo que eu expus, o que ela vai pedir, né? Eu falei, pode. Ela assim, o senhor tem um pouquinho de paciência com o meu neto, porque dos 8 anos de vida que ele tem, 3 anos ele morou sozinho na rua. Fernanda do céu, quando ela me falou aquilo, a sensação que eu tive é que abriu um buraco embaixo dos meus pés e eu fui caindo. Então, eu trouxe, né, esse exemplo aqui para a gente conversar, para entender assim, como às vezes, né, como você entender um pedaço da história dessa pessoa é importante. Por que eu estou dizendo isso? De posse dessa informação da vida dele que eu até então não tinha, o que eu fiz? Eu mudei a forma de procedimento de como lidar com esse aluno. E eu vou dizer para vocês, num curto espaço de tempo, esse menino saiu da condição de quem me rejeitava e ele virou um grude comigo, que foi uma coisa impressionante, assim, sabe? E aí, Fernanda, eu pude entender também que eu entendia que ele me rejeitava como professor. E aí eu entendi que não. Ele rejeitava a figura masculina, por conta de talvez, lógico, né, na cabecinha dele, essa rejeição do pai, né, de ter abandonado, e a mãe também ter abandonado ele. Então, eu só quis contextualizar aqui um pouquinho com vocês. Às vezes a gente passa, sabe, leitora Fernanda, por algumas situações, né? A gente nem, eu mesmo não entendia por que esse menino me dá tanto trabalho. Por que não para, né? Por que não participa? Por que não... E aí, quando eu soube dessa história dele, eu mudei o procedimento da seguinte forma: às vezes eu não tinha nada que ir buscar na sala dos professores, eu inventava alguma coisa. Fulano, não vou citar o nome dele, né? Fulano, vai lá na sala dos professores e pega giz para mim. Fulano, vai lá na diretoria, fala isso, manda esse.
Então eu comecei a trazer ele para perto de mim. E foi aí que ele, num curtíssimo espaço de tempo, saiu dessa condição de alguém que me rejeitava e virou um grude comigo. Quando eu abria a porta do meu carro para ir para Bonitinho, casa, ele pulava lá dentro. bonitinho, né? Era mais para contribuir aí com essa Luiz, fala. mas que lindo, né? E aqui isso só foi possível porque você estava aberto, né? Então, quando a Uhum, gente fala aqui separar a essência do manifestado, do fenômeno, não é dizer que a gente não está vendo que ele estava fazendo tudo isso na sala de aula. Não é sim, tomar uma providência, às vezes, conversar com a família, como você fez. Mas se dentro de, né, do educador, que no caso ali era você, não tiver a crença, né, o respeito ao Filho de Deus que está ali, esse vínculo provavelmente não aconteceria. Né? Você nem estaria com vontade de conhecer a história dele, nem estaria aberto a isso, só estaria ali, nossa, esse menino não respeita. Porque verdade. na ação é o que ele estava fazendo, né? Ele não estava respeitando. Então, a gente ouve muito isso, né, dos nossos colegas professores, e a gente entende, porque às vezes você está ali com 35, 40, e cada um com um comportamento diferente, então não quer dizer que a gente vai estar falando, nossa, elas estão dizendo que eles não. Na ação, né, no comportamento, ele está ali apresentado. Isso leva um tempo para que a gente, a nossa intervenção, né, modifique o comportamento do outro. Mas primeiro tem que mudar a nossa forma de olhar para eles, né? Tem que mudar a convicção, né? Tem que ter essa convicção de que ele é filho de Deus. Sendo filho de Deus, esse filho de Deus vai se apresentar como tal, né? É Uhum. bem profundo isso, né? Verdade. E você sabe, Fernando, ouvindo você falar com essa paixão tão grande pelo CEV, né, pelo ciclo de estudos da educação da vida, eu me lembrei também assim, olha, que no CEV a gente faz muito como estratégia, né, dentro do curso, que é fazer estudo de casos, né? De trazer casos que estão nos livros e, às vezes, até estudo de caso trazido por professores que estão ali fazendo o curso e não conseguem encontrar sozinho uma solução para um determinado, né, entre aspas, problemas. Então, quando a gente promove esse estudo de caso, esse debate dentro da sala de aula, isso contribui muito também na prática pedagógica dos professores, né? É verdade, porque existe, né? A gente está falando aqui tanto do estudo que existe dentro do ciclo, do CEV, mas, gente, dentro das nossas estratégias de aula, o principal é esse diálogo. Como Sim. nós estamos fazendo aqui agora, mas com todos que estão presentes ali, né, no curso. Então, tem essa abertura para a gente fazer esse diálogo que a gente fala com o problema atual. O que é o problema atual? Aquilo que eu estou vivendo na minha sala de aula, que eu estou vivendo na minha casa, que eu estou vivendo na minha comunidade. E a gente vai. É como se assim, a gente vai opinando, entre aspas, embasado, né? Um aluno vai contribuindo com o outro, trazendo sugestões, a gente vai fazendo aqui um estudo, vai trazendo práticas do ensinamento. Os orientadores também estão ali nesse sentido de, à medida que a gente vai praticando orações, mentalizações, né? A gente vai interferindo positivamente, né? Positivamente. Nessas situações. Então é fantástico isso que a gente vai essa troca, né? Esse espaço de troca. Tô até me recordando, fiquei emocionada, de quando eu cheguei no CEV, Opa! porque em 2007, né, quando eu descobri que tinha o curso, na verdade, para mim foi uma descoberta, eu nem sabia que era o primeiro ano, gente, eu só descobri, nossa, tem esse curso, foi assim. E como foi? Eu já, psicóloga, já tinha feito psicopedagogia, estava
como orientadora pedagógica de uma escola de educação infantil, era responsável por vários projetos ali, e num determinado período, né, e do final da tarde para a noite e aos sábados no consultório. Então eu vivia esse contexto, né, de você, ora estar do lado, entre aspas, da escola, né, vendo o lado dos professores, vendo as crianças ali naquela situação, e no consultório chegavam as crianças e a queixa que vinha da família era da escola, e na escola a queixa era da família, aquela coisa. E tem momentos, e eu já estava na Seichonoye, gente, desde 99, isso foi 2007. Eu já estava, confesso aqui, gente, não tenho vergonha de falar, eu estava desanimada. Uhum. Eu tinha momentos na escola que eu olhava e falava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Né? Eu tinha que ver a imagem verdadeira do pai, da criança, das minhas professoras, que tinha hora que eu já queria pegar uma e enforcar, sabe? Gente, olha, juro que eu pensei assim, eu ia quando eu não sabia o que fazer, eu entrava, juro pra vocês, gente, eu entrava no banheiro, fechava a porta lá na escola, fazia meditação shinsokage, que o pessoal pensa, essa daí morreu lá dentro, né? Mas não tinha, sabe quando tá um caos e você tinha que fazer alguma coisa? Sim. Eu tinha que serenar minha mente ali, tinha que pegar, daí pegava, às vezes pegava sutra, às vezes pegava um livro, mas eu não sabia, pegava orientação pessoal com outros leitores que ajudava, mas eu não tinha um espaço assim de troca. Eu me sentia completamente sozinha e eu pensava, nossa, o que eu estou fazendo de errado? Porque eu estou vendo só o caos aqui, né? Não estou conseguindo enxergar. E em vez de eu ficar animada, eu estava ficando muito desanimada. Desanimada. Muito, assim, pensando o que eu vou fazer da minha vida, minha profissão, será que está certa, será que está errada? Tava mesmo, aí Deus maravilhoso, me percebi a existência do curso, né? Uma preletora na época, a preletora Elídia, Bom Tempo do Amaral, amiga querida, me falou assim, Fê, vai ter um curso da Superintendência dos Educadores, eu achei que é a sua cara, dá uma olhada. Foi assim. E eu li e falei, gente, eu quero fazer esse negócio. Liguei na sede, perguntei como que é, posso fazer? Não posso? E me inscrevi e fui. Gente, quando eu cheguei, eu percebi que outros profissionais tinham esse sentimento, que eu não estava sozinha nesse sentimento. E que a gente ia juntos, né? Não só estudar, mas ir buscando soluções. Soluções. E através do memorial também, ao olhar para as minhas crenças lá inconscientes, para a minha visão de educação que eu tive, todas essas questões, né, de, nossa, como é que era estudar, como dos medos que a gente tinha, né, dos sonhos que eu tive, eu fui me reencontrando. E falei, gente, meu sonho sempre foi ajudar os outros através da educação. Eu só estou no caminho, e isso leva tempo. E aí que eu fui me entusiasmando novamente, sabe? Esse entusiasmo, né, que vem da etimologia da palavra, do entusiasmo que vem de Deus, porque a gente vai se reencontrando. E aí, quando eu fui vendo essa fragilidade, entre aspas, que eu achava em mim, mas que estava no meu amigo ali do lado também, que estava pensando, eu não sei como fazer com meus meninos, não sei como fazer. Aí tinha amigo de Minas, tinha amigo do Sul, tinha amigo de... A gente estava junto buscando soluções. E a gente continua fazendo isso. Né? O que é essa solução? Olha, como que eu vou aplicar a educação da vida? E um vai trocando e o outro vai falando, ô Fê, você não viu isso ainda? Fala, nossa, é mesmo, não vi. Aí você vai lá, aplica e troca. Então isso sabe aquela propaganda, isso não tem preço? Não tem preço, porque você se acha ali dentro, né? Sim. E que só a troca, né, promove. E agora imagine, se na troca a gente já se sente bem, pensa na troca alicerçada
na visão correta de mundo, na visão correta da educação. Então, isso é muito libertador. E acho que talvez por isso, talvez certeza que é por isso, que eu permaneço aqui até hoje, gente. E comigo muitos amigos permaneceram, né? Sim, Empenhados na divulgação da educação da vida, empenhados do CEV, porque a gente entende que uma pessoa que, por exemplo, né, o professor que está ali na sala de aula, à medida que ele vai sentindo de novo esse entusiasmo, que ele vai tendo essa visão, ele vai modificando toda aquela, vai influenciando positivamente, né, toda uhum, aquela sala de aula. Se numa turma tem 35, a gente tem aqui colegas que fazem brilhantemente isso em 8 turmas. Vai multiplicando isso. sim, Então, veja como é grandioso, né? verdade. Fer, eu queria te fazer duas perguntinhas aí, né, para a gente continuar esmiuçando aí de que forma, né, que o CEV pode contribuir para estreitarmos, né, esses laços aí entre a gente e o mundo. Quem que pode fazer o CEV? Eu não sou professor, eu posso fazer o CEV. A minha religião, eu não sou da Seitianoye, eu não pratico ainda o ensinamento da Seitianoye. Isso pode interferir de alguma maneira? E queria que você falasse um pouquinho para a gente. A gente está convidando a todos, né? É um curso, a gente fala, evidentemente, quando fala de educação, a gente se refere muito ao profissional da educação, mas, como eu disse nos exemplos, né, essa educação, essa reeducação, ela está no nosso dia a dia, né? Em tudo que eu for na minha comunidade, no meu bairro, no meu prédio, tudo que eu entender que que eu posso fazer, que eu gostaria de colaborar para modificar uma situação, modificar esse entorno. Então, eu sou um educador neste momento que eu vou promover uma mudança, eu sou um educador. Não sou um profissional da educação, mas eu sou um educador. Então, ele não é só para o profissional da educação, mas é para todos nós. E independente da religião. A gente apresenta no curso os pilares, evidentemente, da doutrina, os pilares filosóficos da Seitianoye, as práticas que a gente utiliza, porque isso embasa a nossa visão de educação. Mas a gente está aberto e recebendo de braços abertos e temos amigos aqui, atuantes, participantes do curso, que seguem, né, a sua religião de origem e está tudo bem. Maravilha, Fê. Bom, então aparece aí, né, para vocês, se vocês quiserem saber se na sua localidade tem CEV ou na localidade mais próxima, então tem aí o e-mail, né, cev@cni.org.br. E nós estamos nesse momento agora dentro do CEV, no momento das matrículas. O curso já começou? Não, ainda não. Os cursos vão começar a partir do mês de abril, então esse é o período né, principal aí para você fazer a sua matrícula. E aí, Fernanda, eu não sei se eu vou fazer o curso, eu posso assistir uma aula para depois dizer sim, eu quero ficar no curso, ou isso não é permitido? Como que funciona? Pode e deve, né? Está na dúvida? Assista a aula, converse, né, com aquele núcleo, com a gente, vá como convidado, assista o primeiro encontro e tenho certeza que você vai ficar. Mas é importante conhecer, né, do que a gente está falando. Tem várias, a gente chama aqui as localidades de regionais, né? Então tem várias regionais promovendo encontros da educação da vida, promovendo aulas expositivas que antecedem o início, né, do curso, também é uma possibilidade de você saber um pouco mais, e assista uma aula sem compromisso, a primeira aula, né, para entender do andamento, ver esmiuçadamente o que você vai aprender, o que a gente vai discutir, né, melhor assim,
em cada componente curricular ao longo daquele ano. Tenho certeza que você vai se identificar e vai ficar conosco. Tá certo. Fê, eu estou amando conversar com você. Você é uma pessoa muito simpática, uma pessoa muito encantadora, Obrigada. generosa, né? Porque abriu aí na sua agenda um espacinho para vir bater papo aqui com a gente sobre o CEV. Mas estamos chegando aqui à reta final desse nosso programa de hoje, né? Então eu queria passar aí para você, para suas considerações finais, né? Então, fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Eu quero muito agradecer essa oportunidade, a sua generosidade aqui comigo, de conduzindo esse bate-papo, porque esse é um assunto, deu para perceber que eu amo, né, gente? Nada suspeito, mas que eu tenho um carinho muito especial. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho, né, da visão e deste curso, do CEV com vocês, de ter a oportunidade de convidá-los para que quem ainda não conhece, conhecer, para que estejam conosco. Vou lembrar que aqui no canal, gente, vou contar um segredo para vocês. Aqui no canal da Seitonoye do YouTube, em Educação da Vida, no menu, vocês vão encontrar mais temas sobre educação da vida, mais sobre os 4 pilares que nós falamos de educação da vida, e vão encontrar entrevistas, né, com as pessoas que escreveram o memorial, como isso foi transformador. Vão encontrar entrevista com esse bate-papo com as pessoas que aplicaram projetos na escola, com o diretor, com o professor. Dá uma procuradinha aqui no menu Educação da Vida, vai passando, que vocês vão encontrar. Aquele que estiver curioso, antes de chegar lá na aula do CEV, já quiser ver alguma coisa, tem também aqui no nosso canal, né? Lembrando, como disse o professor Luiz no início, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva. Toda quinta-feira sai um programa novo, né, da Educação da Vida, e todos os dias na programação diária da Seitonoye tem um programa novo estreando. Então, se inscreva no nosso canal, deixa aí um joinha, um like, se você gostou desse bate-papo, compartilhe com quem você acha que deva conhecer o CEV, que a gente agradece, né, do fundo do coração, agradeço a presença de todos até agora, agradeço especialmente ao diretor Luiz, que me deu essa oportunidade de falar um pouquinho com vocês hoje sobre isso. Muito obrigada, fico aqui à disposição dos amigos que quiserem mais informações, contem comigo também, tá? Muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, então nós queríamos também, né, deixar aí para os nossos amigos que estão acompanhando agora, né, essa nossa atividade. Caso você queira saber um pouco mais sobre educadores, entre no site, né, sni.org.br para você, educadores. É o portal da Seitonoye, e digitando da forma como está aparecendo aqui para os senhores serão levados para dentro do portal do Seitonoye, na área dos educadores. E lá vocês vão poder conhecer um pouquinho mais sobre os educadores da Seitonoye, né? Bom, antes de encerrar, né, aqui essa nossa atividade, eu queria também aproveitar esse momento e fazer um agradecimento bastante especial para os nossos presidentes regionais dos educadores, que tem aí o ciclo de estudos da educação da vida implantado, e parabéns aos nossos orientadores que não medem esforços para levar a educação da vida ao maior número possível de pessoas, e principalmente os nossos alunos, que já são, né, Verdade. alunos regulares, em continuidade, vão retornar para o curso esse ano, fazendo o segundo, terceiro ano. Convidem mais pessoas para conhecer o curso. Quanto mais pessoas, né, entrarem em contato com o ensinamento da Seitonoye através da educação, a gente, né, vai estar aí cumprindo o nosso papel e a nossa missão, né, diretora Fernanda? É verdade. Muito, muito obrigada a todos eles, né? Tá certo.
Bom, nós iniciamos o programa com uma oração e vamos então finalizar esse programa também com uma oração. E a oração que eu vou propor para que possamos, né, fazer juntos hoje é a oração pela paz mundial, né? Eu entendo que nesse momento em que estamos vivendo agora, a importância de vibrarmos positivamente pela paz no mundo. Então, gostaria que as pessoas que pudessem, né, nesse momento, assumir a posição de oração, ou simplesmente fechar os olhos carnais e mentalizasse o mundo em paz e em harmonia. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com o espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E assim, então, estamos chegando, né, ao final de mais um programa aqui no canal do YouTube. Toda quinta-feira, 20 horas, né? Nós temos sempre uma palestra, um bate-papo, uma roda de conversa, assuntos voltados, né, para a educação. E hoje, então, falamos, né, um pouquinho mais aí sobre o CEV, o Ciclo de Estudos da Educação da Vida, e também falamos bastante sobre os pilares da educação da vida. Para você que ainda não está matriculado, né, no CEV, no Ciclo de Estudos da Educação da Vida, não perca essa oportunidade de fazer parte do curso. Envie um e-mail para cev@sni.org.br e deixe lá, né, a sua mensagem, a sua dúvida, né, doutora Fernanda, porque é claro que talvez tenha surgido aí alguma dúvida. Então, se você quiser colocar uma dúvida, uma sugestão lá no e-mail, a gente vai responder para você com todo prazer, tá certo? Então, doutora Fernanda, muito obrigado pela sua generosidade de estar aqui hoje, encantando a gente, né, com as suas falas sobre o CEV. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, Luiz. Obrigada a todos. Muito obrigado. E assim, então, estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Nos momentos em que nos sentimos perdidos ou angustiados, como se nada estivesse dando certo. Nesses momentos, é preciso lembrar da verdade e deixar que o amor e o perdão curem nossa alma. Porque a luz ainda existe além da tempestade. Seminário Geral da Cura Divina. Seminário presencial nas seguintes localidades: Academia de Minas Gerais, nos dias 2 e 3 de abril. Academia de Santa Fé, também nos dias 2 e 3 de abril. E Academia de Ibiúna, nos dias 11 e 12 de abril. Para mais informações, acesse o site www.sni.org.br ou entre em contato pelo e-mail seminarios@sni.org.br ou WhatsApp DDD 11 50 14 22 17. Esperamos por você. Muito obrigado. A prosperidade é natural para você, pois faz parte de quem você é. Você é herdeiro de Deus. Sua provisão é infinita, pois faz parte do todo. Em um fim de semana de treinamento espiritual,
venha despertar sua riqueza verdadeira. Seminário Geral da Provisão Infinita. Eu já sou um rico e próspero Filho de Deus. Seminário presencial nos dias 2 e 3 de abril, nas academias da Seichonoye. Academia de Curitiba, Academia de Santa Tecla, Academia da Amazônia e na Academia de Goiás. Para mais informações, acesse o site www.sni.org.br ou entre em contato pelo e-mail seminarios@sni.org.br ou WhatsApp 11 50 14 22 17. Esperamos você nesse retorno dos seminários presenciais. Muito obrigado!